pessoal, eu sou a professora Rebeca e faço parte do projeto de extensão Pontes de Espaguete da Univates. Esse vídeo é sobre noções do funcionamento da ponte de espaguete com o kit estrutural Mola. O nosso projeto faz parte do programa de Ciências Exatas e Engenharia. Então, esse nosso vídeo, ele vai fazer um paralelo sobre os conceitos envolvendo treliça com física e matemática que vocês veem aí no ensino médio, certo? Antes de passar para o kit mola, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, o modelo adotado para as pontes de espaguete é um modelo de treliça, certo? Mas o que é uma treliça? Treliça é uma estrutura composta por elementos esbeltos, certo? O que é um elemento esbelto? Aquele que ele é bem comprido e fininho. Esses elementos vão estar conectados nas suas extremidades, formando triângulos. Aqui a gente tem uma imagem que quer mostrar que a forma de triângulo ela é mais estável que a forma retangular, certo? Justamente por os elementos serem fininhos. Por isso que em treliças a gente trabalha com formas triangulares. Mas e aí? Você já viu alguma treliça? Com certeza, tá? E aqui eu tô trazendo alguns exemplos para vocês. A gente tem treliças nas coberturas de muitos edifícios, casas. Essas treliças podem ser em madeira, como é o exemplo que eu trago aqui, como também a gente pode ter treliças em outros materiais. O segundo exemplo é uma treliça bem mais robusta, né? Uma treliça bem mais imponente, que é uma treliça de um viaduto lá em Salvador. Essa treliça, então, ela é em aço. Bom, mas além da gente ter treliça formando elementos retos, a gente pode ter treliças curvas. E aqui a gente tem algumas treliças curvas conectadas com treliças planas e formando então um pavilhão, um galpão, que pode ser utilizado como quadra esportiva, pode ser utilizado numa indústria, enfim, uso bem variado. E eu trago também um exemplo de uma treliça muito famosa no mundo, que é a Torre Eiffel, certo? Ela é uma treliça em estrutura metálica. Então, pessoal, podem ver que esse formato de estrutura, ele abrange muitos tipos de construções, né? Desde telhados de casas pequenas até estruturas muito grandes. Mas aqui, falando da treliça na ponte de espaguete, como isso funciona? Então, pessoal, a gente tem uma foto aqui de uma ponte construída e já estando em carga. Aqui embaixo, a gente tem a aluna colocando os pesos nessa treliça, nessa ponte, certo? O peso tá passando por esse cabo aqui. Então, aqui eu trago, gente, um exemplinho. Claro, não tá sendo o mesmo formato, certo? Mas se tem a mesma ideia, em que a gente tem, então, uma treliça, certo? Mesmo que não seja a mesma, ela também é formada por elementos gerando triângulos. E o que significa essa carga sendo aplicada aqui, né? Esse peso aqui. Gente, nada mais é do que uma força. O que é uma força? Uma força é representada por um vetor que tem direção, nesse caso a direção é vertical, tem sentido para baixo, neste caso, e módulo. O módulo vai ser calculado pela massa que está sendo aplicada aqui, vezes a aceleração da gravidade, que é o G, que normalmente a gente adota, né, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Claro que, eventualmente, a gente pode arredondar um pouquinho esse valor. A gente trata, então, aqui sobre a primeira lei de Newton, que fala do equilíbrio, em que uma partícula em repouso ou em movimento retilíneo constante, ela tende a permanecer nesse estado, a menos que surge uma força de desequilíbrio. Então, quando a ponte está lá sofrendo a força e ela ainda não quebrou, ela está em equilíbrio. E o equilíbrio que a gente está falando aqui não é o equilíbrio do movimento retilíneo constante, mas sim do repouso. Ela está em repouso. Logo, pessoal, o somatório das forças tem que ser igual a zero. Então, essa força que eu desenhei em roxo não é a única força que está agindo aqui. Bom, pessoal, além disso, a gente pode pensar na terceira lei de Newton, na ação e reação. O que acontece, tá? Na treliça, a gente tem essa força aplicada, que eu poderia indicar como ação.
Por outro lado, aqui nos apoios vai surgir uma reação, certo? Em cada apoio a gente tem uma reação. Essa reação, tá? Ela tá em sentido contrário à ação. De fato, pessoal, a gente fala que esse conceito de ação e reação seriam em elementos diferentes, né? A força, então, tá agindo aqui pelo cabo que está conectado na ponte e a reação está acontecendo lá nos suportes. O que acontece? Então, essa força roxa aqui, ela vai se decompondo pelos elementos da treliça até chegar nos apoios e representar essa reação, tá, pessoal? Então, quando eu falei do somatório de forças igual a zero, na verdade, os elementos da treliça vão ter que todos indicar um somatório de forças igual a zero. E o que vocês estão vendo aqui? Um monte de forças inclinadas, né? Essas forças inclinadas, como é que a gente analisa elas? Vamos voltar para a matemática, né? Então, a decomposição dos vetores é muito importante aqui. A gente vai utilizar conceito de cosseno, seno, certo? E com isso a gente consegue decompor as forças para calcular elas. Mas espera aí, a gente não vai calcular nada aqui, tá? É só para trazer a ideia para vocês, tá ok? Então vamos adiante na nossa conversa. Essas forças que vão estar acontecendo dentro das barras, né, que eu desenhei como forças laranja, elas podem ser de dois tipos, tá? Elas podem ser forças de compressão ou forças de tração. Como é que a gente sabe, né, quando se tem compressão, quando se tem tração? Então, aqui a gente tem vários modelinhos indicando tração ou compressão e como que isso se identifica. Bom, pessoal, o que é essa tração, na verdade, né? Aqui, supondo que a gente tenha uma barra, eu tirei, por exemplo, essa barra aqui ou essas barras aqui de baixo e representei aqui. Tração é quando a força tende a esticar essa barra, tá? E, por outro lado, também se tem compressão, por exemplo, essas barras aqui, que eu indiquei aqui embaixo. A compressão é a tendência a encurtar. Percebam que a diferença entre as duas é só o sentido da força, tá ok? Mas então, ficou meio confuso? Vamos dar uma olhada mais na prática? Vamos brincar com o kit mola, que vocês vão ver agora. Então, pessoal, aqui tá a estrutura que eu montei usando o kit mola. O kit mola é um material voltado especialmente para a gente estudar estruturas. Eu sei que vocês ainda estão no nível do ensino médio, mas a ideia aqui é fazer um paralelo das pontes de espaguete, né, com o que vocês veem aí em física, matemática. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma treliça montada. Como é que ela fica, né, paradinha nesse modelo? Porque tudo aqui é unido por ímã, certo? Todas as pecinhas, e elas são metálicas, então eu consigo montar a estrutura ou a arquitetura que eu quiser. Aqui eu montei uma estrutura parecida com a que a gente tem na ponte de espaguete, o modelo que a gente tem mais utilizado, certo? Então, a gente vinha falando que quando a gente tiver uma carga aplicada, no caso, a gente aplica a carga por essa região aqui, na verdade, mais no meio, certo? Essa força, ela acaba se distribuindo pelos elementos. Aqui, eu não vou conseguir aplicar essa força bem igual como a gente tem, né, na ponte de espaguete. Mas o que vocês sabem? Que o fato dessa estrutura, desse modelinho estar suportando o próprio peso, a gente já sabe que ali vai ter forças nas barras, certo? Então tá, se a gente fosse tentar descobrir o que está em tração, o que está em compressão, lembrando, compressão tendência a encurtar e tração tendência a esticar. Então, vamos fazer um teste. Nos estudos que eu mostrei até então, a gente tinha essa barra aqui de cima como compressão. Será que aquela também está em compressão? Então, se eu tirar ela, o que vai acontecer com essa estrutura? Parece que nada, porque ela tá super travada aqui atrás. Vou tirar alguns travamentos pra gente conseguir ver melhor. Tirei um e vou tirar o segundo. Ela fica bem instável. O que vocês vão ver?
uma tendência a essas bolinhas, que são os nós, se encontrarem, né? Então, quando eu coloco essa barra no lugar, ela vai estar sofrendo compressão, ok? Bom, e se a gente quisesse analisar uma barra em tração, a gente pode imaginar que possivelmente essas aqui estejam tracionadas. O que vai acontecer? Se eu tirar essas barras, a tendência é que as bolinhas se afastem. É porque de verdade essa barra está sujeita à tração. Então, pessoal, a gente consegue ver que as forças vão se distribuindo pelas barras de maneira diferente, né? Algumas vão estar sujeitas à compressão, outras vão estar sujeitas à tração. Por que o sistema de treliça é tão eficiente? Justamente por causa da divisão das forças. Uma força que vai estar atuando aqui, ela vai se dividir em muitos elementos. Então, a gente consegue ter estruturas ou arquiteturas com vãos, né? Com regiões abertas bastante grandes, bastante significativas. Só para mostrar um desafio aqui para vocês, eu vou tentar, então, aumentar a distância entre esses apoios aqui. Vamos tentar acrescentar mais um segmento deste modelo. Então, pessoal, terminei de montar, mas não tirei esse apoio aqui do meio. Se eu tirar, a estrutura suporta? Será que consegue se redistribuir todas as forças? Então, vamos testar. E a gente conseguiu ter uma treliça com vão ainda maior. Será que eu consigo acrescentar mais um aqui nessa extremidade? Então, vou tentar mudar de novo e acrescentar mais um para aumentar esse espaço livre. Então, pessoal, já está começando a ficar escassas minhas peças e esse vai ser o último desafio. Acrescentei o vão a mais, mas não tirei o apoio. Será que vai suportar? Então, a estrutura ela tá bem mais flexível, né? Vamos ver. Então, a estrutura tá bem flexível. Se eu mexer um pouquinho, cai, né? Porque a gente conseguiu um vão bem efetivo, o dobro, né? Do que a gente tinha inicialmente. Pessoal, o que vale ressaltar aqui? Cada pecinha, cada barrinha tá suportando um pouco de força, sendo que aqui no meio a gente tem muito peso que está tendo que se distribuir por essas barras, gerando tração em uma barra ou compressão em outra barra, para chegar até aqui nas extremidades, certo? Então tá, vamos continuar nossa discussão, porque o assunto não termina na força. Bom, pessoal, a gente já viu a história das forças e tal, mas se a gente for olhar mais de perto para uma ponte construída, o que vocês podem perceber? Que tem umas barras que são mais grossas que outras, tem umas barras que têm muitos fios de espaguete, enquanto outras têm menos. Por que essa diferença? Por que umas barras são mais grossas e outras mais finas? O que acontece? A força que está em cada barra representa a pressão na barra. Lembram do conceito de pressão? Então, pessoal, pressão é uma força dividido por área. A força é a força que a gente estava conversando antes, que pode ser uma força tanto de tração como pode ser uma força de compressão. Mas e essa área? Como eu entendo essa área? Como eu descubro essa área? Então, pessoal, essa área é a área da barra. Então, aqui eu fiz uma barra, um pedaço de barra, né? Então, o comprimento dela tá aqui. E a área que a gente deve considerar é essa área que eu pintei de laranja. Essa área é a área de um círculo. Lembram da área de um círculo? Então, eu já coloquei aqui, ó, π sobre 4 vezes d ao quadrado ou π vezes r ao quadrado, sendo que d é o diâmetro e r é o raio. Então, conseguimos associar mais um
conceito aqui lá da física. Mas eu ainda não respondi por que algumas barras têm muitos fios e outras têm menos fios. O que acontece? Vamos um pouco mais além. Eu acho que isso vocês não conversaram ainda em nenhum momento de física ou matemática, enfim, mas vamos conversar aqui. Quando a pressão for de tração, o fio de espaguete suporta um valor bem elevado, então eu posso colocar muita força até que ele rompe, até que ele se quebra. Entretanto, quando a pressão for de compressão, o fio de espaguete não suporta. Então, ele vai suportar um valor bem pequeno. Ele vai logo embarrigar. Será mesmo? Então, vamos pegar um fio de espaguete e ver o que acontece com isso. Então, pessoal, aqui eu tô com um fio de espaguete para tentar analisar essa tração ou compressão nesse fio. Bom, vou aplicar tração. Tô fazendo bastante força e o fio não rompe. Rompeu aqui na extremidade, o que é bem normal acontecer, porque é onde eu tô aplicando a força. E, enfim, ainda não consegui romper ele. Bom, agora se eu aplicar compressão nesse mesmo fio, o que acontece? Ele dá essa embarrigada, que na verdade a gente chama de flambar, tá? Mas enfim, o que acontece é que ele perde a resistência. Se eu aplicar uma força muito grande, além dele flambar, ele vai romper, como aconteceu agora. Então, a gente consegue confirmar o que eu vinha falando para vocês. Então, vocês viram que realmente acontece o que a gente está tentando explicar aqui. Por isso, pessoal, quando a pressão for de tração, precisa colocar poucos fios de massa, que é o caso dessas barras que eu marquei aqui. Entretanto, quando a pressão for de compressão, precisa colocar muitos fios de massa. Ah, mas espera aí. Essa barra aqui do meio tem muitos fios, com certeza, mas essas aqui nem tanto. Bom, mas é que aqui a gente tem uma barra única e aqui a gente tem duas, então consegue se dividir a força, né? Então tenho menos força em cada uma do que nessa barra única. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse momento, que tenha sido interessante, que vocês realmente consigam relacionar com o que vocês viram. E eu tô bem ansiosa para estar montando ponte com vocês, botando carga nessas pontes para ver quanto que elas aguentam, né? Entretanto, nesse momento eu espero já ter contribuído e ter conseguido trazer uma associação interessante para vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um grande abraço virtual.